Bom dia, gente. Hoje o tema é: a mudança sempre traz medo antes de produzir fé. Vou colocar aqui, fixado, e é sobre o livro, né? É mais uma frase sobre o livro, e daí a gente aprende mais, né? A se aproximar, porque a gente aprende mais sobre Jesus. Deixa eu colocar aqui. A mudança sempre Oi, Michele. Bom dia. A mudança sempre traz medo antes de produzir fé. Pronto, vou fixar aqui. É eu acho que vocês não devem saber, né? Eu comecei a fazer umas lives sobre esse livro aqui, ó. O Seu Nome é Jesus, de Maxi Lucado. E bom dia, Cris. E assim, esse livro é apaixonante porque ele traz Jesus humano, né? Humanidade. E daí a gente consegue se conectar mais com... Porque Jesus foi aqui Deus, né? Humano aqui na Terra. E tem outras lives, já tem, eu acho que tem 2 já. Aí eu trago aqui frases que antes eu li, eu não entendia esse livro, né? Só que ele é muito, assim, as frases são muito ricas, né? E eu decidi fazer lives falando sobre essas frases. E a primeira é a de hoje, né? A frase é essa: a mudança sempre traz medo antes de produzir fé. Aí eu já quero falar para vocês que medo é uma fé, só que é uma fé negativa, né? A gente acredita tanto naquilo que acaba acontecendo, porque é uma fé. Oi, Keu, minha prima. Então, o medo também é uma fé, só que é uma fé negativa. E aí, olha só, na história de Jó, né? Ele tinha tanto medo, o versículo fala assim, ó: o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. E isso, olha só, o que o medo traz, né? Quando a gente tem fé, a fé positiva, a gente agrada o coração de Deus, porque tem um versículo também, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, ou seja, quando você acredita, quando você confia que já tá feito, né? Por exemplo, ele dá uma promessa, ele fala assim, você vai, sei lá, falar para multidões. Aí o que você faz? Já vai treinando, né? Aprendendo como se comunicar, como desenvolver. Tem um pastor que ele era adolescente, bem novinho, ele falou que Deus usou assim uma pessoa, né? E falou para ele assim: você vai ser um grande pregador. Quando ele saiu da igreja, ele já foi comprar uma Bíblia, pegou uma bolsa, né? Diferente, uma pasta assim bem grande. E hoje ele é um grande pastor, né? Assim, ele tem grande conhecimento e sabedoria. E hoje ele ensina muita gente. Então, a fé é isso, é acreditar, é a gente já acessar. Quando a gente ouve sobre fé, é tão longe, né? Mas, por exemplo, quando você fecha os olhos e você consegue enxergar, mentalizar, aquilo já está feito, né? Aí é o acesso ao Kairos, que é o tempo de Deus. E a gente só vai, né? Confiando nele. E essa fé, essa confiança traz o quê? O contrário do que Jó teve, porque Jó, ele teve medo, ou seja, fé negativa. E olha como ele se sentiu. Ele disse que não tinha paz, nem tranquilidade, nem descanso, e somente inquietação. Só que quando a gente tem a fé, né, a fé positiva, que a gente acredita, a gente descansa, a gente tem tranquilidade. Mesmo se tiver assim, ó, um caos, uma guerra,
a gente sente paz no coração. E a gente fica tranquilo, né? A gente descansa de fato. Quando a gente fica nessa preocupação, nesse medo, é quando a gente quer estar no controle, né, da situação, a gente quer estar no controle das coisas, a gente quer estar controlando pessoas. Só que nem Deus ele tá controlando a gente. A gente não é uma coisa, nem um robô, nem uma TV, né? A TV tem um controle, fica lá, a gente fica controlando ela. Deus ele entregou o governo da nossa vida, né, pra gente. Ele tem, mas não está no controle, controlando a gente. Então, agora olha só, o que a gente fica fazendo, né? Querendo estar no controle das coisas. Mas quando a gente larga a mão disso, assim, ah, Deus, é da sua conta, o como, né? Como que vai acontecer, como é que vai ser. O que é que eu preciso fazer? Aí a gente faz a nossa parte e ele se responsabiliza. Por exemplo, nessas eleições, né? Muita gente não se posicionou antes, só nos bastidores. Mas a gente tá tendo uma oportunidade, né? Agora de fazer diferente e se posicionar. Não importa o que vão falar. E o se posicionar não é ficar criticando, não é ficar rebatendo, é trazer a verdade à tona, né? É trazer a verdade, falar a verdade. O que é que a gente vive? Né? Se a gente acredita nos princípios, então a gente vive ele, né? Com certeza a gente vive ele. Então a gente tem autonomia para falar sobre eles. A gente pode não conhecer muito de governo, política, essas coisas, mas a gente conhece de princípios, então a gente tem autonomia de falar, porque a gente vive, né? Então é isso que acontece quando a gente tem aquele medo. E quando a gente tem um medo negativo, que acontece algo ruim aos nossos olhos, né? Ou seja, a gente enfrenta a dor, porque aqui fala, né? A mudança sempre traz. A mudança. Quando a gente vai mudar de fase, a gente nunca viveu aquele próximo nível, né? Aquela próxima fase. Então dá medo mesmo. Mas só que a gente saiba, que a gente confie, né? Que aquele próximo nível, ele tá com a gente, mesmo que a gente não consiga ver, mesmo que a gente não consiga sentir. Uma vez eu tava, né? Tava assim no sofá, aí eu chorando, eu falei assim, meu Deus, tipo, tô aqui sozinha, né? E aí eu fui pro culto, eu acho que foi no mesmo dia. Aí ele falou lá assim, ó, você não tá só, mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta. E eu e você é a maioria. Então, a gente com Deus não tem como, né, dar errado. Sempre dá certo e tudo coopera para o bem. Oi, senhorita. Bom dia. Então, tudo coopera para o bem. E a dor, às vezes, o que a gente faz? A gente quer fugir, né? Porque tá doendo, é algo que tá incomodando muito. E muitas pessoas tiram a própria vida, né? Porque a dor tá tão grande e elas não sabem sair dela. Então, para fugir, a forma de sair dela que ela encontrou é tirando a própria vida, infelizmente. E então, aí aqui tem a mudança sempre traz medo, né? A gente vai viver algo novo. Então, mesmo que a gente receie, tiver uma preocupação que pré é ocupar a mente antes, ó, pré-ocupar. E é desnecessário, né? Porque é algo que vai acontecer ainda, é algo futuro. E a gente deixa de viver o presente, a gente deixa de estar no presente. Oi, Samara. Pra estar se preocupando, ocupando a nossa mente com o futuro, que nem existe ainda, né? Que a gente ainda vai chegar. E daí a gente deixa de desfrutar do presente. Por exemplo, às vezes a gente tá. Pronto, a eleição mesmo é algo tão, né? Bom dia. É algo bem, bem atual. Então a gente vai trazer o exemplo da eleição. Ai, pronto. Oi, Nanai. Aí, o que a gente faz? A gente fica se preocupando, meu Deus, será que vai dar errado? Será que vai acontecer isso? Vai acontecer aquilo? Só que, ao invés da gente estar fazendo isso, né? Se preocupando, pensando no que pode acontecer ou não, a gente se posiciona. A gente fala assim, nossa, o que é que eu preciso fazer, né? Hoje, agora. Então a gente se posiciona e começa a falar, né, da verdade, o que a gente vive, sem estar batendo de frente, que não é sábio, né? Lá em Provérbios fala, não é sábio. Então,
Mais uma vez, ó, a mudança sempre traz medo antes de produzir fé. Quando a gente passa pela dor, né, que é ali no medo, tá rompendo, né, indo para uma nova fase, a gente faz o quê? Muitas pessoas, né, faz o quê? Foge, como eu falei. Aí aqui tem, ó, sempre esperamos pelo pior antes de vir o melhor. São crenças, né, que a gente já colocou na cabeça que, antes do bom sempre vem o ruim. Não necessariamente, né? Porque vai muito do nosso olhar. Se aquela dor, beleza, tá doendo, não tá fácil, né? Quem passou por dor sabe, por desafios. Eu acredito que todas as pessoas, todo ser humano já passou por dor. E daí vai a intensidade que é diferente, né? A fé é crer sem ver e receber antes de ter, porque já existe. Aí, tem gente que fala assim, ó. Eu tô com medo, eu queria tanto que fulano ganhasse. Eu falei assim, minha filha, queria não é querer. Aí ela já fica mais distante ainda, né? De alcançar aquilo. Então a fé é você já saber, já ter certeza assim, não, já é. Mas eu preciso fazer algo para acessar, né? Então é o que a gente tá fazendo aqui. Aqui, ó. Sempre esperamos pelo pior. Já li, né? Então, são crenças, né? Não precisa necessariamente. Então, a gente muda o nosso olhar. Tem um exemplo aqui, ó, gente, que eu até anotei aqui. Deixa eu ler aqui. Que é uma pregação do Tiago Brunet. Nossa, aquela pregação, assim, mudou muito, assim, na minha mente. Que ele fala sobre... Ó, o tema da mensagem, da pregação dele é: existem dores que te livram da morte. Por quê? O filho dele, né? Começou a passar mal. E ele, com a esposa dele, foi socorrer, né? Levou pro hospital. Quando chegou lá, aí os médicos falaram assim, vai precisar injetar uma coisa lá, né? Assim, aí era injeção para colocar o medicamento. Só que o filho dele não queria, né? Tava lá desesperado. Aí ele falou assim, doutor, não tem como, né? Deixa para depois, para ver se ele melhora ou fazer de outra forma. Aí o médico falou assim, não. E ele corre risco de vida, a gente precisa agir agora. Aí o filho dele falou assim, vocês que são mãe, vocês vão entender. Pai, me proteja, por favor, me proteja. Nossa, eu tenho certeza que aquilo doeu, né? Foi fundo no coração dele. Aí ele falou assim, doutor, pelo amor de Deus. Aí ele fez assim, se a gente não fizer isso agora, ele pode morrer, você pode perder o seu filho. Aí ele fez assim, então tá bom, pode fazer. Aí ele se afastou assim um pouco, né? Aí quando foi depois, aí graças a Deus deu tudo certo. Quando tava voltando pra casa, no carro, ele falou assim, pai, eu não vou brincar mais com você, eu não quero mais brincar com você, porque você me abandonou. Ele disse que na hora, assim, ele parou e falou assim, não parou o carro, né, mas parou assim no pensamento, na mente. E ele falou assim, meu Deus. Ele nunca tinha entendido aquele versículo, né, que Jesus, ele falou assim, pai, afasta de mim esse cálice, se for possível, né, afasta de mim esse cálice. E é engraçado que Jesus, ele falou antes de ir pra cruz, né, e depois na cruz ele falou novamente. Só que depois, na cruz, ele falou assim, afasta de mim esse cálice, e depois ele falou assim, por que me abandonaste? Né? Por que me abandonaste? Porque ele já tinha orado antes, né, pra dizer assim, pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Era possível, né? Só que para gerar vida, era preciso ele passar por aquilo, para cumprir o propósito dele, né? Aí ele falou assim, porque me abandonaste. Aí Tiago Brunet falou que entendeu aquele versículo na pele, assim, ele vivendo. E o filho dele passou por uma dor para ele sobreviver, né? Para ele conseguir viver, continuar vivo. Então tem dores que a gente passa que é para o nosso crescimento, né? Para a gente amadurecer. Meu Deus, o quanto eu amadureci passando pela dor. Muito. Claro que não é bom que a gente escolha isso, né? Porque a gente pode aprender com... Oi, Márcia. A gente pode aprender com a dor do outro, né? É inteligente a gente aprender com as nossas dores, com os nossos desafios, problemas. Mas é inteligente a gente aprender com a dor do outro.
é sábio, né? Inteligente com a nossa dor e sábio com a dor dos outros. Porque a gente não precisa passar por dor, né? Aí no caso de Jó, a gente tem um exemplo assim claríssimo. Obrigada! Aí, vamos lá. Aí eu vou lendo o tópico desde o início, porque vai trazendo mais clareza para vocês. Quanto mais a gente escuta, né, depois da explicação, vai trazendo mais algo assim no nosso coração. Aí eu vou iniciar aqui. Eu esqueci de fixar, né, gente? Deixa eu fixar. Cadê? Aqui, pronto. Fixei. Aí assim, ó. A mudança sempre traz medo antes de produzir fé, né? Porque a gente tá passando por, né? Vai viver algo novo. Sempre esperamos pelo pior antes de ver o melhor. Por quê, né? A gente já tem uma crença já, e aquele medo. E é desnecessário, porque se a gente acredita, se a gente tem fé, a gente descansa. Confia e só vai, né? Deus interrompe nossa vida com algo que nunca vimos. E, em vez de louvá-lo, entramos em pânico. Deus interrompe nossa vida. Por exemplo, de repente, né, entre aspas, de repente, acontece algo que, pronto, a gente vai mudar de fase, então é algo novo que a gente vai viver, né? E tem aquela música que a gente fica cantando assim, eu quero viver algo novo. Olha aí, você tá pedindo pra viver algo novo. Porque às vezes a gente tá vivendo algo que não é pra gente tá passando, né? Por exemplo, que é uma fase. E a gente passa tanto tempo ali naquela fase. Só que o que Deus já disponibilizou pra gente viver, né? É ser próspero em todas as áreas da nossa vida. E não importa os desafios, a gente vai ter o descanso nele. E a gente não vai estar naquela murmúria, naquela lamentação, doente ou algo do tipo. Hoje a gente não fica assim, né? Então quando a gente tá bem, a gente vive esse algo novo e o algo novo que é bom. Aí a gente vai se curando, a gente vai pro próximo passo e vai subindo os níveis, né? Vai passando os níveis, porque não termina, né? Até que a gente vá pra glória. Então, ao invés da gente, cadê? Onde foi que eu parei? Nossa vida com algo que nunca vimos, né? Algo novo. E em vez de louvá-lo, porque, ó, antes de alcançar o algo novo, o algo bom, conseguir o propósito, tem um processo, né? Pra conseguir. Então, no processo vai se rompendo algo e vai doendo, né? Feito a borboleta, né? Para ela se tornar borboleta, ela vai passando nas fases. Gente, é um apertado ali, uma força que ela vai fazendo. Com certeza ela sente dor. Um filho para nascer. Vixe, um filho para nascer. O que acontece, né? Mas depois, vale a pena? Vocês aí que são mãe, né? Com certeza sabe que vale a pena. Então, passar pela dor não significa a morte. Mas passar pela dor pode ser um momento para gerar vida, né? Nossa, que dá o luz agora. Quando você gera, né? E ele nasce, o bebê nasce. Então, ao invés da gente louvar, uma vez eu ouvi, a gente fica em pânico, né? Entra em pânico. Entrar em pânico é porque você não tá confiando, né? Aí você fica lá com medo e tudo. E também, tantas pessoas ficam falando pra gente que ai, não vai acontecer, não vai ser assim, ai, vai ser assado. Aí tanta gente que fica falando, só que a gente precisa ouvir, sabe? E confiar no que o Senhor ele fala ao seu coração. E não importa, mesmo que você, por exemplo, você sentiu no seu coração algo, mesmo que você erre, né, naquilo dali, mas é melhor porque você ouviu o seu coração e você está treinando ouvir a voz de Deus, do que ficar ouvindo um monte de gente falando um monte de coisa, que elas só falam o que acham, de acordo com as experiências dela, que ela já viveu, e ela tem uma, como é que fala assim, uma opinião, né, sobre aquilo, né, que ela viveu, e ela nem conseguiu resolver. Então, ou ela resolveu de uma forma que não convém, né, assim, ao Senhor.
Então é muito melhor ouvir o coração. E é isso que eu faço. Eu ouço as pessoas, mas não dou ouvido, não. Em muitas coisas, mas eu ouço o que eu posso, né, pegar de bom ali, eu filtro. Mas a certeza no meu coração eu já tenho. Então pronto, é ela que prevalece. Aí, mas quando a gente não confia, né, não acredita, não tem a fé em ação, aí a gente entra em pânico, fica com medo, desesperado, doente, um monte de coisa. E eu já passei pela essa fase de desespero, né? Eu já passei. Pela fase de desespero e assim, já pra mim eu desejava até morrer pra fugir da dor. E é isso que acontece com muita gente, né? Mas graças a Deus eu tô aqui de pé e com mais viva do que antes. Oi, Fátima. Tô mais viva do que antes. Então, aí ao invés da gente louvar, a gente entra em pânico, né? Aqui tem falando. E por que louvar, né? Em meio à dor? Gente, é um desafio, né? Porque não é fácil, mesmo que seja chorando, mas louve. Ó, teve um dia que eu me senti assim, um nada, uma bostinha, assim. Que o Senhor me perdoe. Mas foi assim que eu me senti mesmo. Eu me senti um nada, sabe? Um nada, uma jogada. Eu fiz assim, meu Deus, eu tô aqui nessa vida. Parece que eu tô ao léu. Eu falei assim pra ele. E eu chorava muito. Aí eu me lembrei que ele já falou pra mim que eu sou filha amada. E eu chorando, eu declarei, eu fiz assim, eu sou filha amada, eu sou filha amada, eu sou filha amada, eu sou filha amada. Eu tenho muito valor. O meu valor muito excede a coisas, a preço. Eu não tenho preço. Eu tenho um valor imensurável. O preço que foi pago foi Jesus. Ele pagou esse preço. E ele não me vende por nada. Então eu tenho muito valor. Aí eu falava, eu sou amada, eu sou amada, eu sou muito amada, eu sou amada. Gente, aquilo foi me curando. Porque declarar traz a existência, né? Você está sendo a voz de Deus em minha vida. Eu estou na fase do desespero. O que eu temia me sobreveio, meu Deus. E eu me senti perdida e desamparada. Meu Deus, olha só. Eu senti fazer essa live, né? Mas eu fiz assim, eu vou fazer, tipo, se não tiver ninguém, né? E vocês estão aqui, olha, né? Testemunho. Que lindo. Que bom que eu tô sendo a voz de Deus, Michelle, pra você. Para as outras também que estão aí caladinhas, né? Então é isso, ó. Uma das coisas que me dificultava a confiar em Deus, eu vou falar pra vocês. Essa experiência é marca na minha história. E vocês vão ouvir com certeza várias vezes eu falando. Um dia teve um congresso, né? 2 dias de congresso. No primeiro dia, aí eu vi um homem, né? Eu falei assim, na hora que eu vi ele, veio uma palavra assim, ó, pai. Aí eu fiz assim, oxe, eu fiz assim, ele nem parece com meu pai, né? Mas eu guardei. Falei assim, tá, vamos ver o que vai dar, né? Aí, depois eu vi esse homem abraçando outro rapaz. Um rapaz. Gente, na hora eu senti que era um abraço de pai e filho. E esse rapaz, ele perdeu o pai dele bem pequenininho. Ele tinha, acho que uns 3, 4 anos. Ele era criança. E quando eu vi aquela cena, eu não sei como que eu sabia disso. Mas eu chorei tanto. Parece que eu tava sentindo o abraço, uma dor, um aperto no peito. Eu chorei muito. Aí, no outro dia, quando eu acordei, né? Já pra ir pro congresso no segundo dia. Aí, o que aconteceu? Eu acordei com o coração apertado e eu tinha acabado de sonhar que eu tava no velório do meu pai. Só que o meu pai já faleceu, né? E essa não foi a primeira vez que eu sonhei assim, né? Em relação a isso. Aí eu falei assim, meu Deus, eu acordei hoje tão feliz pra ir, né, para o congresso e me acordei assim, coração apertado. Falei, Senhor, nunca mais eu quero acordar assim. Eu quero já acordar bem, olhando para o dia assim, sabe, para o céu, para a luz, para o sol e agradecer e tá feliz de fato, né? Aí, ele fez assim, ó, viu no meu coração, uma resposta assim, ó, você precisa enterrar algo. Eu fiz assim, ixi. Aí já veio, né? Enterrar algo relacionado ao meu pai. Eu não sei se eu ficava me culpando ou alguma coisa assim. Mas eu fui, ó, no caminho, né? Eu fui com isso no meu coração e falando assim, tá? Eu quero ouvir, eu quero saber das respostas porque eu quero me curar. Eu quero resolver isso. Que a gente faz isso, ó. Na dor, a gente aprende, a gente não foge.
Porque a dor tá querendo nos ensinar algo. É assim, ó. Tem uma pregação, se vocês quiserem assistir, né? Nicolas Ferreira. E a pregação parece que assim, a dor vale a pena. É algo assim, tem um nome dor. E a dor, ela sempre, ela não tá ali por acaso. Ela tá ali pra nos ensinar algo. Então, o que a gente faz? A gente faz pergunta. O que é que eu preciso aprender com essa dor? O que é que eu preciso aprender com essa situação? Gente, quando a gente desfoca e entra num desespero, a gente não consegue enxergar o que a gente precisa aprender. A gente fica mais doente, a gente fica mais desesperado. E esse não é o objetivo, porque tem um propósito para você aprender e avançar. Oi, Lu! Oiê! Então, a dor tem um propósito, é você aprender para avançar e não para você ficar ali doente, né? Permanecer ali doente. Eu tava uma vez doente, aí daqui a pouco eu fecho a história lá com meu pai, tá, gente? E eu passei muito tempo, né? Eu falei assim, não é normal eu passar tanto tempo assim doente. O que é que tá acontecendo? O que é que eu preciso aprender? E aí eu fiz a pergunta, né? Meu Deus, o que é que eu preciso aprender, pai, com essa situação? E, gente, eu tive um conhecimento maravilhoso do céu, assim. Eu aprendi sobre os traços de caráter. E daí eu entendi que eu tava doente pra me atrair atenção, pra me ter a atenção das pessoas e eu não me sentia abandonada. Porque eu ia receber ligação, eu ia receber mensagem. Como é que você tá? Tá melhor? Tá bem? Até possíveis visitas. Então, olha só. Eu tava doente para atrair isso. Só que tem um lado bom. Eu posso atrair a atenção das pessoas eu estando no meu recurso. Ou seja, eu estando bem. Aqui, ó. Eu tô tendo tempo de qualidade com vocês. Vocês estão tendo comigo. Então, eu tô sendo vista, né? Eu tô sendo vista, eu tô tendo tempo de qualidade com vocês. E em algo bom. Eu não preciso estar doente para atrair isso. Então, eu tive esse ensinamento. E mudou. Foi outra mudança, assim. Sabe? Momentos de mudança muito grande que eu tive na minha vida. Então, uma dessas foi conhecer sobre os traços de caráter. Que lindo, gente, vocês apertando aí o negocinho, né? Aí, quando você estiver passando por uma dor, pergunta, sempre pergunta, porque ela não tá ali por acaso. Ela tá querendo ensinar algo. E a gente amadurece quando a gente aprende. Assim, a gente vai mais saudável, a gente vai curado para o próximo nível. Que a gente precisa ir, né? Por exemplo, a gente nasce, tá bebê, depois a gente fica criança, depois a gente fica só adolescente, depois a gente se torna adulto. Mas tem gente que tá adulto e ainda continua criança. Por quê? Né? Tá preso lá, as dores, não aprendeu com aquela situação. E aí, voltando lá para fechar, né, a história, aí eu fui para o congresso. Quando eu cheguei lá, aí teve um momento de oração, a gente orou, aí eu fui. Aí tinha algumas pessoas que ficaram na frente, aí eu fui também. Eu senti de ir, eu fui, né? Aí, gente, quando eu cheguei lá, eu tava meio. Assim, eu não tava nem, tipo, chorosa, nem nada, né? Eu tava atenta pra ver as respostas, né? Porque eu sonhei, eu tive aquele sonho e eu fui com o coração apertado. E daí, não demorou muito. Começou a cantar uma música. Até Luana tava lá, né? Cantando a música. Aí ele cantou a música é sobre pai. E agora eu não tô lembrada, gente. Mas eu não sei se foi Bom Bom Pai. Tu és um bom, bom pai. Eu acho que era outra, mas era relacionada a isso. Tinha o nome pai. Eu não tava conscientemente, eu não tava entendendo, né? Ali naquele momento. Só que depois eu entendi. Tudo foi se encaixando. Aí, no meu coração, assim, aí quando eu tava lá, né, com o pessoal, toda a gente de mãos dadas, aí eu senti de abrir os meus olhos. Não, eu comecei a sentir uma vontade de chorar, né? Já ouvi a música falando sobre pai. Aí me deu uma vontade de chorar, uma vontade de chorar. Eu fiz assim, meu Deus. Aí eu me entreguei. Quando eu abri os meus olhos, que eu olhei assim uma tela enorme com um leão. Gente, era um leão tão bravo. Era um leão bem feroz. E eu fiz assim, meu Deus. Na mesma hora que eu vi aquele leão, eu sabia que era Deus, Pai, falando comigo. Aí eu fechei os meus olhos, que eu não aguentei ficar olhando, porque era muito forte. Aí ele falou assim, filha,
quando ferem você, quando machucam você, quando você passa por dores, é assim que eu fico. Porque não é pra você permanecer lá, né? Aí ele diz que quando ferem a gente, quando me ferem, quando me machucam, ele ficava muito assim, bravo, muito, muito, muito bravo. Gente, um dia eu vou fazer uma imersão, sei lá, alguma coisa, uma palestra, e vou usar na tela esse leão, e vai ser cura. Vocês vão ver aqui no Instagram, se você não tiver presencial, né? Mas vocês vão ver. Um dia eu vou trazer, né, à tona esse leão. E vocês vão entender o Deus Pai. Porque a gente tem tantos bloqueios relacionados aos nossos pais. E muitos resultados, muito caminho, tá lá com os nossos pais. E a gente rejeita, a gente critica, a gente julga, a gente tem dó. Né? Então, a gente precisa honrar, respeitar eles como são, com as escolhas que eles tiveram, é a vida deles, né? Por mais que a gente foi impactada. Aí o que é que a gente vai fazer com isso, né? Que aconteceu, com as dores que nos aconteceu. Isso é que faz a diferença, é isso que faz a gente amadurecer e ir para a vida adulta. E são adultos que governam, são adultos que governam sobre o seu lar, prosperam, né? São adultos que educam filhos, né, saudáveis, adultos que faz dinheiro, adultos que trabalham. E criança não, por isso que o mundo tá assim. Não conseguem trabalho, às vezes trabalha demais e recebe pouco, né, de menos. Não reconhece, não se sente merecedor. As pessoas não se sentem merecedoras. E daí fica uma bagunça, né, na nossa mente. A gente acredita em tantas coisas, tantas mentiras. E fica aí, assim. E o que me curou em relação... Agora, olha só. Aí, Deus Pai, né, falando comigo... Quando eu olhava para aquele leão, ele falava comigo assim... E ele falou assim... Eu fico assim, né? Muito, muito, muito bravo, filha. Quando ferem você, quando machucam você... Você não tá ao léu no mundo. Você tem a mim. Só que você precisa... Aí ele falou assim... Sou eu quem cuido de você. Sou eu quem protejo você. Sou eu quem trago provisão para você, mas você precisa receber. Você precisa aceitar receber. Gente, ele é tão... Oi, Angélica. Ele é tão educado, sabe? Ele é tão respeitoso que ele não chega entrando com tudo. Ele fala com você. Ele fala assim, filho, eu tô aqui o tempo todo. Você precisa aceitar receber o meu amor. Aí... E quem ama, né? Ele como um pai, o pai que ama, o que o pai faz por um filho? Muita coisa. Ele quer proteger, ele quer cuidar, ele quer amar, ele quer dar carinho, ele quer pegar no colo, ele quer dançar, ele quer brincar, ele quer se divertir. Então, assim, Deus é assim. Ele quer. Aí ele falou pra mim, você precisa aceitar receber, filha. Aí eu fiz, olha só, né? Eu ainda tava lá, né? Na ousadia, olha a ousadia, eu fiz assim, mas que era pra me proteger ao meu pai. E ele não conseguiu me proteger. Aí ele falou assim, filha, é tipo assim, ó, vamos pra realidade? Ele falou assim, ó, até o seu pai, quem protegia era eu. E até o ponto que ele permitiu receber o meu cuidado, ele foi cuidado e protegido. Meu Deus, aquilo foi um tapa na minha cara, mas também foi pra cura. Eu fiz assim, meu Deus, que tolice ficar na busca pela segurança do meu pai terreno. Aí foi que eu entendi. Eu precisava enterrar aquela busca pela segurança do meu pai terreno. E aceitar receber a segurança, o cuidado, a proteção, o amor, a provisão do meu pai celestial. Gente, não. Aí eu saí dali outra pessoa, né? Aí eu fiz assim, meu Deus, quando a gente tá atenta, Deus ele fala com a gente e a gente é curada de uma forma tão linda. E ele não... E ele vem com respeito, né? E a gente aprende isso, né? A respeitar também o tempo das pessoas, né? A gente aprende a não chegar com tudo, né? Mas com amor. E assim, porque o amor, ele cura. Assim a gente consegue, né? Entregar a mensagem e ela penetrar no coração. A gente consegue entregar, plantar a sementinha, né? Do amor no coração das pessoas. E foi assim que ele fez comigo. Olha só. Então, para mim,
saí do controle, porque eu tava buscando, né? Aí eu buscava essa segurança em lugares. O que é que a gente faz? Fica buscando a segurança em trabalho, em dinheiro, em pessoas. Só que essa segurança não tá em nenhum desses lugares. Ela tá em Deus. E o nosso Pai, né? Como é a representação de Deus Pai. E se a gente tá bloqueado, a gente tem dificuldade de acessar Ele, né? De receber esse amor. Mas quando a gente entende que o nosso Pai, Ele fez o melhor. Ele fez melhor ainda, porque Ele recebeu aquilo. Ele não sabia fazer diferente. Mas a gente pode fazer diferente hoje. Porque a gente pode aprender com as outras pessoas. Tem muita gente na Bíblia que a gente pode aprender. E hoje também, na vida aqui atual, a gente pode aprender com muita gente que já passou por muitas dores. E se elas não conseguiram ainda, aí você observa, né? O que foi bom ter feito, né? Como que faz? E quem alcançou também. Tem muita gente que já alcançou. Então foi a partir dessa cura, sabe? Dessa entrega. Eu falei assim, ó, gente. Você pode falar também, né? Pai, eu me entrego, eu me lanço aos teus braços e eu me entrego. Eu aceito e recebo. Eu aceito receber total o teu amor, o teu cuidado, a tua proteção. E eu largo mão do controle. Eu largo mão do controle. E confiando em ti. Declara assim, ó, Senhor, eu confio em ti. Pai, eu confio em ti. Davi, na dor, no desespero, ele falava assim. Senhor, eu confio em ti. Tem um versículo, né? Se vocês quiserem pesquisar. E é isso. Mesmo que você ainda esteja com medo, mas declara, Senhor, eu confio em ti. O que você está declarando vai trazer a existência. A fé positiva, né? Que aí daí você descansa. Você confia, descansa e tem paz em meio à guerra. Pode estar assim, ó. Fogo pra cá, fogo pra lá. Barulho, um monte de coisa acontecendo. Aquela guerra toda, mas você sente paz. Porque você confia. Você confia na vida, você confia no Senhor. Que Ele, tudo coopera para o bem, né? E que Ele tem controle de coisas, né? E Ele sabe por que permitiu acontecer. Essa eleição, por exemplo, eu vejo muito, muito assim, Deus. Porque, ó, Ele nos deu uma oportunidade, uma nova chance, né? De fazer diferente. Tanto no posicionamento, né? Falando assim, ó, aqui, se expondo, quanto na sua vida mesmo. Em oração, em intercessão. Porque, ó, o que a gente faz, né? Coloca as pessoas lá, que é pra estar assim, gente, cristão lá, nos representando. Porque os cristãos, eles vão ter princípios, eles vão ter princípios e a gente precisa aqui. A gente não tá lá, mas a gente tá aqui. E precisa interceder pela vida deles. A gente acha que é fácil? Não é fácil, não. Tá lá, dando a cara a tapa, um monte de coisa suja, um monte de tanta coisa ruim, né? Que não convém ao Senhor. E eles estão lá no meio. Eles precisam da ajuda da gente, pra gente interceder. Então, se a gente não faz isso, se a gente abre mão, se a gente se acovarda, se a gente se omite, o que a gente vai entregar para Deus? Ele vai dizer assim, o que você fez? Eu só chorei, eu tava passando por tanta dor, tanto sofrimento, Senhor. Eu chorava, que nem me lembrava de fazer isso e aquilo. Nem fiz perguntas, né? Mas foi tanta dor. Gente, mais dor do que Jesus sentiu. Não tem, não. Ele saía suor, o suor dele era sangue. Então a gente, às vezes, com tão pouco, né? E eu não tô assim, dizendo que é irrelevante. A dor da gente não é irrelevante. Ela é importante. A gente olhar, a gente chorar, a gente sentir, mas a gente não deve permanecer lá, se lamentando, sendo vítima, que a gente não é vítima. A gente passa pelo estado de vítima, né? Sei lá, alguém fez algo, então a gente esteve, mas a gente não é. É diferente o ser e o estar. Ser é essência, né? Estar é estado, é uma fase. Então, a gente precisa, né, se posicionar de alguma forma. A gente precisa se posicionar. Então, que a gente interceda, esteja em oração, intercedendo por aqueles que estão lá e agindo, porque, ó, oração. Orar é uma conversa com Deus. E na conversa você ouve
Você fala e ouve. E ouve o quê? Uma orientação. Aí, através dessa orientação, você age. Porque orar, ação. Aí tem o orar, conversa, né? A gente ouve o que é que ele quer que a gente faça. A condição dele. O Espírito Santo vai nos conduzindo. E aí a gente age. Quanto mais distante de Deus, maior é a dor. E quanto mais distante de Deus, maior é a dor, né? E maior é o medo. Maior é o medo. Quando a gente se aproxima de Deus, mais fé a gente tem. Gente, é muito bom. Larga a mão disso, de querer controlar, de querer ficar cobrando do seu pai, porque ele falhou nisso, falou naquilo. E sabe por quê? No meu caso, foi o abuso, né? E meu pai ele não conseguiu me proteger dos abusos e eu tive muitas dores por consequência disso. Tanto lá no momento, né? Quanto depois. Por quê? Tem consequências, né? Dessas coisas. Então eu passei por muita dor. Inclusive a maior dor da minha vida foi consequência, né? Desse momento, desses abusos. Então eu ficava no meu coração, inconscientemente, internamente, eu ficava cobrando isso. Se ele tivesse me protegido, não teria acontecido isso e eu não tinha passado por tanta dor, né? Em tantas situações, inclusive nessa. Eu ficava assim, não consciente, tá, gente? Eu não ficava pensando isso. Mas o meu coração, a minha alma, né, lá, ferida, doente, cansada. Enfim, ela ficava fazendo isso. E às vezes a gente fica fazendo e nem percebe. A gente fica fazendo, muitas vezes a gente faz isso. E não percebe. Eu não tava percebendo. Só que foi assim, ó, os ouvidos atentos ao que o Senhor queria falar pra mim, né? Quis falar pra mim. E assim eu fui curada. Então eu saí daquele lugar curada em relação ao meu pai. Então eu passei a ter um descanso no meu coração que eu não sei explicar. O negócio tá pegando fogo, mas eu confio nele. Então, Deus, isso, era uma revolta inconsciente. Isso mesmo, Fátima. Deus, ele quer, né, nos cuidar, ele quer nos amar. E a gente precisa se abrir. Então, se você está passando por dores, está no processo, né, ainda de muita dor, eu acredito que todo mundo tem uma fase de maior dor, né? Tipo assim, chegou aquela dor extrema que mudou total a sua vida. Aí o que você vai fazer com essa dor, né? Você aprende. E toda dor, ela é importante ser vista. Toda dor, todo sentimento. Então faz perguntas. O que eu preciso aprender com essa situação? Você vai ter as respostas. Fique atenta, né? Atento para ouvir essas respostas. Então, aí tem uma coisa também que eu quero falar para vocês, é sobre, que fala aqui, né? Em vez de louvá-lo, entramos em pânico. Ou seja, lá na frente, mentaliza assim, ó, que você já tem um resultado. O resultado vale a pena, então pronto. Aí você já conseguiu o propósito. O que é o propósito que tá lá na frente? Aí você já mentaliza lá, comemorando, feliz da vida, louvando, agradecendo, pulando, rindo de tudo que passou. Porque você não vai nem sentir. Tem até uma música, né, que fala assim: você não vai. Deus ele vai curar todas as feridas e você não vai nem lembrar mais. E lembrar no sentido de sentir, né? Aquela dor, aquela intensidade de dor. Você só vai lembrar do que aconteceu, mas não vai sentir mais dor. Você vai estar curado. Então, se a gente lá na frente vai comemorar, se lá na frente a gente vai rir de tudo isso, por que a gente não começa a rir agora? Se lá na frente a gente vai louvar, vai agradecer ao Senhor, por que a gente não começa de agora? Isso é fé. Isso é acreditar no que ainda não existe aqui fisicamente, mas saber que Deus ele já fez e que em um momento você vai estar agradecendo e com a bênção física já existindo. Então começa a louvar de agora, né? É aqui essa parte do livro fala assim. Cadê? Deus. Aí em vez de louvá-lo, entramos em pânico. Então, entrar em pânico é você tira foco, quando você tira o foco, né, do propósito. Tem o livro A Cabana. Gente, o livro A Cabana não foi o filme, né? Tem um livro também. Mas foi o filme. É assim, que filme maravilhoso. Eu indico pra todo mundo assistir esse filme. Tanta cura naquele filme. Meu Deus.
E, e tem uma parte que fala assim, ó, o homem, ele vai estar num barco, aí ele fala assim, Jesus fala assim, vai, daqui a pouco eu chego lá. Aí ele foi, né? Quando ele tá no barco, de repente a água começa a ficar preta e o barco que ele tá começa a afundar, porque fica entrando água pela assim, aparece brecha, não sei de onde, né, no barco. E o barco começa a se encher de água, e a água é muito preta, muito suja. Parecia de com óleo, muito suja, né? E aí de repente Jesus chegou, né? Aí ele fazia assim, ó, para o homem: "Olhe para mim, olhe para mim". Aí o homem desesperado, olhando para a situação, desesperado lá, né? Preocupado e aquilo estava acontecendo, como que ele ia resolver? E Jesus falava assim: olhe para mim, fulano, olhe para mim". Aí de repente ele parou assim, aí olhou. Aí ele fez assim: continue olhando para mim, continue olhando para mim. Eu fiz assim: meu Deus, é assim que acontece quando a gente tira o olhar de Cristo, quando a gente foca no problema, na dor, na situação e fica ainda aumentando ela, né? Porque onde a gente foca se expande, né? Aumenta a intensidade. Então, se a gente olha para Cristo, a gente consegue descansar e ver que aquilo, ele já carregou o fardo, ele já sofreu por nós. Pra gente não sofrer, a gente continua insistindo em carregar fardo, em carregar coisa que não é pra gente carregar, tá no controle de tudo e querer ainda controlar as pessoas, sabe? A gente precisa focar no propósito para que a gente veio. A gente veio para governar a nossa vida e através disso a gente ser exemplo de Cristo, né, para as pessoas e as pessoas se sentiram amadas porque elas não estão vendo Cristo, mas elas vão ver Cristo em nós. Então a gente precisa ser o exemplo dele aqui na Terra. A gente precisa ser o exemplo do amor. Mas se a gente não tiver curada, a gente vai ferir, né? E a gente precisa se entregar para a gente ser curada. Gente, já existe tudo de bom para nós, por isso não devemos pedir. Isso, Fátima. A gente agradece. E tem um versículo, Jesus, quando ele vai orar, falar, né, com Deus Pai lá de Lázaro, ele não pede não, gente, ele agradece. E quando ele vai multiplicar também, né, lá os pães, os peixinhos e tal, ele também agradece. Pode prestar atenção, ele não pede não. Ele agradece, graças te dou, Pai. Ele fala assim. Então isso é fé. E sim, ficar feliz e grata porque já existe. Isso, Fátima. Eu nunca peço o que eu quero. Eu começo a agradecer até se materializar. Já pegou o código. E já ensina isso para outras pessoas, né? Então, aí, no barco, né? Ele falou assim, ó. Jesus falou assim: fulano, porque eu não tô lembrado do nome do homem, né? Fulano, você precisa olhar para mim. Isso que tá ao seu redor é a sua dor, é como você tá por dentro. Gente, aquilo foi muito forte. É como você tá por dentro. Você precisa olhar pra mim, pra você conseguir, pra você se curar. Olhando pra mim, você vai receber o amor, né? Então é exatamente isso. Quando a gente foca no problema, na dor, na situação ali, a gente só se afunda. A gente permanece lá ferido na dor. Mas Deus, ele tem um propósito com a dor, né? Tem uma frase, inclusive das minhas blusas, né? A dor é maior que o propósito. O propósito é maior que a dor. E é exatamente isso. Se Deus permite que a gente passe por alguma dor, é porque o propósito é maior. E vai glorificar o nome de Deus. Lázaro, quando ele morreu, foi uma dor muito grande para a família, para os amigos. Só que o milagre, né? O que Jesus fez foi muito maior. Ele ressuscitou. Ele fez algo muito maior, muito mais extraordinário. Ele ressuscitou, ele não só curou, ele ressuscitou. Curando, ele já estava curando, né, várias pessoas. E ali ele fez algo extraordinário. Então, ainda que você ache que está morto, ainda que você ache que acabou, a última palavra é dele. E se ele fala assim: nossa, você acredita, você tem fé? Então, se você tem fé, já é. Entende? Ele falou para Marta, ele falou para Maria, né? Perguntou: você tem fé, né, que eu posso ressuscitar? E aí Maria, no desespero, olha gente, que coisa linda. Aí Maria, né, chorou
E na hora que ela chorou, ele viu, né? Ele sentiu o coração dela e ele chorou. E dali ele tomou a atitude e já foi, né? Pra ressuscitar Lázaro. E olha só, que a gente não tá só, ele tá. Ele sente a nossa dor. Eu achei isso tão lindo. Então a gente não tá o Léo aqui no mundo. A gente não tá jogada. Ainda que a gente não tenha conseguido, que os nossos pais, né? Não conseguiram nos proteger e cuidar ao ponto de evitar que a gente não passe por certas situações, né? Mas que bom, porque a gente consegue amadurecer. E eles não são perfeitos. Perfeito é Deus. Então a gente se lança a Ele, faz perguntas a Ele. E Ele quer, né, nos conduzir para o propósito. A gente precisa olhar para Ele, né? Então você não tá só. Na sua dor Ele sente. Quando você chora, Ele também. Imagina, gente, que coisa linda. Ele sente a nossa dor. Isso é muito lindo. É bem profundo, né? Então, quando a gente entra em pânico, a gente desfoca do propósito, né? E a gente precisa olhar para Ele. E, por último, a última frase é: interpretamos a existência de um problema como a ausência de Deus e fugimos. Olha só. Interpretamos. Porque a gente não tá vendo, né? Porque a gente não tá sentindo às vezes. Então a gente acha que uma dor é a ausência de Deus, mas não é. Ele tá ali. Ele permitiu para que a gente amadureça, né? A gente não amadureceu no bom, então a gente amadurece de alguma forma. E porque a gente, de certa forma, a gente plantou. Porque a gente atraiu aquela situação, né? Porque a gente tava agindo da forma que não era para agir. Mesmo que a gente não saiba, a gente, sei lá, tem a intenção do coração e tudo, mas a gente não foge. A gente não, as consequências são inevitáveis. A gente passa pelas consequências. A gente precisa também estar maduro para passar pelas consequências, né? Encarar elas. Então, a gente interpreta como... Cadê? Interpretamos a existência de um problema, da dor, né? Que inclusive nos ensina, como a ausência de Deus. E ele nunca tá, gente. Lembra que eu falei pra vocês, né? Eu lá, no momento de dor, eu falei assim, eu tava lembrada. Eu deitei no chão e falei assim: Deus, cadê você? Aí no culto ele falou assim: filha, você não tá só. Eu tô com você, mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta. E eu e você é a maioria. Então, gente, se Deus tá com a gente e ele é a maioria, já aconteceu. A vitória já é certa. Entende? Em Cristo somos mais que vencedores. Nele somos mais que vencedores. Ele nunca perdeu uma batalha, nem sequer nenhuma. Então a gente tá com aquele que não erra, que não falha, que é perfeito, que nunca perdeu, nunca perdeu. E que é fiel, que é leal. Então ele continua com a gente. E cadê? Aí a gente pensa que é a ausência dele, mas não é, né? E então a gente foge, tenta fugir. Às vezes nas drogas, às vezes no vício. Tem um vazio, uma dor ali que você não sabe explicar e você tenta preencher com alguma coisa. Às vezes é na comida, às vezes é o tempo todo no telefone, às vezes é o tempo todo na TV. Tem várias coisas, né? Várias coisas que a gente tenta fugir. E fugir não resolve, né? E às vezes também até ter a própria vida. E a vida é o maior presente que Deus nos deu. Só que a gente não consegue enxergar a beleza dela quando a gente tá na dor, né? Então fica essa vontade de querer ir embora daqui, fugir. Isso, foge também, fofocando, né? Isso é uma forma de fugir. Gente, tem gente que não para, né? Falando o tempo todo. Isso é uma forma também de fugir da questão dela. É como se ela tivesse assim... eu não quero parar nem pra pensar, né, nisso. Então ela fica o tempo todo fazendo as coisas, falando o tempo todo. É uma forma dela estar fugindo das questões dela. Só que fugir não resolve, né? Fugir só aumenta a intensidade do problema. Porque, por exemplo, o problema aconteceu aqui. Pode prestar atenção em alguma coisa que se repetiu na sua vida.
fica se repetindo até que a gente olhe e aprenda com aquela situação. Então a gente precisa perguntar, fazer pergunta. Pai, o que eu preciso aprender com essa situação? O que é que eu preciso aprender com essa situação? O que essa dor tá querendo me ensinar? O que essa situação tá querendo me ensinar? Mas às vezes a gente perde tempo, né? Apontando, foi culpa do outro, foi culpa não sei o quê. Tem responsabilidade das duas partes. 50% é sua, 50% é do outro. 50% do que aconteceu é minha responsabilidade, 50% do outro. E só adultos que têm autorresponsabilidade. Então, pra gente ter essa autorresponsabilidade, a gente precisa reconhecer isso, né? Pra se tornar adulto e governar, gente. Eu quero estar próspero, eu quero isso, quero aquilo, minha família tal, não sei o quê. Mas a gente fica fugindo, né? Só a criança que não sabe como lidar com a situação. Quando os pais, né, quando a gente orienta, elas conseguem. Mas são crianças que não conseguem lidar com situações, com problemas. Elas vão aprendendo. Então, só que a gente já tá adulto. A gente não é mais criança. Não está mais criança, né? A gente precisa enfrentar sim. E se a gente foge, aumenta a intensidade. Pode prestar atenção. Coisas que se repetiram na sua vida e que cada vez mais só piora. Aí eu tava conversando esses dias com uma colega, né? E ela falou assim: eu saí da minha cidade, eu saí da igreja que eu frequentava, porque o pessoal ficava fofocando, mentindo, né? Falando sobre minha vida e tal. Era tudo mentira. Eu saí de lá. Aí depois ela falou: quando eu saí do lugar que eu morava, eu dei graças a Deus. Eu fiz graças a Deus que eu não vou ter contato mais com vocês, porque eram pessoas que ficavam inventando coisas sobre a vida dela e tal. E eu ouvindo ela, né? Aí eu falei assim: quando foi que isso aconteceu pela primeira vez que você lembra? Por que isso tá se repetindo tantas vezes na sua vida? O que é que você precisa aprender com isso? Gente, a coisa acontece várias vezes, a gente não enxerga que a gente precisa aprender algo, fica assim, só dando tapa na cara da gente e a gente nem aí. Só naquilo de tá apontando, né? Foi o outro, foi culpa do outro, foi culpa do outro. E daí ela falou assim: meu Deus, nunca parei pra pensar nisso. Só sei que fazendo perguntas ela conseguiu identificar a raiz. A mãe dela estava sendo... e o que isso estava acontecendo? As pessoas estavam mentindo, estavam falando. E que sentimento ela estava passando, né? Nessas situações. Ela se sentia traída. Ela se sentia rejeitada. Essas foram duas dores, assim, mais claras que dá pra gente ver nessa situação. Aí, eu falei assim, tipo, quem foi rejeitada na sua família, né? Porque você tá atraindo essa situação e tal. Aí ela falou assim, começou assim, quando eu saí do lugar onde eu morava, né, com os meus pais, e a minha mãe foi rejeitada. Ela disse que a mãe dela foi rejeitada pela avó, porque a avó excluía ela, que não queria, né, que tivesse casado. Ui, Flávia! Aí ela falou que a avó, né, falou que não queria que a mãe casasse com o pai, porque a mãe era pobre. Tem as questões dela lá, né, gente? E aqui a gente não tá pra julgar, tá? A gente tá aqui pra aprender. Bom dia, Flávia. Então, a avó dela tinha essas crenças, né? E ela passou por situações que ela criou os filhos sozinha, porque o esposo dela faleceu. E daí, na mente dela, ela não queria que os filhos passassem fome, sofressem, né? Com dificuldade financeira. Aí ela queria que que os filhos casassem com pessoas que tinham dinheiro. Só que a mãe dessa menina, né, que eu tava conversando, a mãe dela não era rica, né? Estava pobre, né? Assim como o pai. Então ela foi excluída, rejeitada. Oi, Dai, linda. Ela foi rejeitada. Aí o que aconteceu com ela? Por amor. A mãe, amor cego, né? Porque o amor, quando a gente vai honrar os pais, no amor que dói, que é sofrimento, isso é amor cego. E quando é o amor que vê, é honrar, é respeitá-los. E a gente vive aí pra vida. Então, bom dia, Dai. Então, o que aconteceu com ela? Ela estava repetindo, de certa forma, a dor da mãe dela, para honrar a mãe dela. Olha só, por amor. Então, se a mãe dela foi excluída, foi rejeitada, ela estava atraindo situações para ser também. Quando ela aprende isso, que as situações da mãe dela, o que a mãe dela passou é coisa da mãe dela, que ela não tem nada a ver
tá se intrometendo, né? Porque a criança é assim. Ela é sensível e tudo que ela vê, ela percebe assim, não é? Ela pega rápido, né? E ela fala assim, nossa, minha mãe tá sofrendo, eu quero salvar ela. Só que isso é inútil, né, gente? Porque a gente, como filho, não consegue. É pesado, eles são maiores. Tem o princípio, né? Hierarquia, ordem. Então é pesado a gente querer carregar problemas dos outros, inclusive dos nossos pais. Aí piorou, que a gente não consegue mesmo. Cada um tem a sua vida, que é pra cuidar da sua vida, né? Ter autorresponsabilidade e resolver suas questões. Às vezes a gente tá com um monte de coisa e ainda quer se intrometer na vida dos outros, querendo resolver dos outros, enfim. E isso é só desfoque do propósito, né? Percebam. Então, você é o propósito de Deus. O que Ele quer pra gente são propósitos, né? O que Ele já disse que é nosso é propósito pra gente. E não a vida dos outros. As pessoas vão ser consequência, por exemplo. Eu tô me curando, né? Eu tô resolvendo minhas questões e eu tô aqui falando pra vocês. Então, vocês estão recebendo algo de mim, vocês estão sendo ajudadas. Mas eu tô na minha postura. Eu não tô deixando de me ajudar, de resolver as minhas questões pra resolver a de vocês. Não. Eu tô trazendo aqui o que eu já passei, o que eu já resolvi, o que eu aprendi, né? Isso sim é estar na postura. Aí eu falei assim pra ela, eu fiz assim, você não precisa repetir a história da sua mãe. A história dela é dela. E você pode seguir com a sua história, pra construir a sua história, pra viver a sua história e não a história da sua mãe. Ela ficou assim, meu Deus. Então assim, a gente foi numa conversa. Então a gente precisa fazer isso, né? O que eu preciso aprender com essa situação? Você vai tendo as respostas. Deus, ele vai lhe dando as respostas. Você fica atento, que ele fala de várias formas. Ele fala às vezes. Tem outra coisa também, ó. Às vezes a gente precisa parar, né, um pouco pra dar atenção a gente, pra ter um tempo de qualidade conosco, sei lá, sentar, assistir um filme se você gosta, tomando um sorvete que você gosta, comendo uma pipoca. E eu tô falando isso relacionado a você mesmo, tá? Que a gente pode fazer isso também com as pessoas que a gente ama. Mas a gente primeiro faz por nós, né? Ou, sei lá, passar 20 minutos no banheiro, conversando com Deus, cantando, cuidando do seu cabelo, penteando ele, sentindo, agradecendo pelo seu corpo, por cada detalhe, pela vida, pela água, pelo chuveiro. Gente, tem gente que nunca na vida viu chuveiro. Então, minha mãe mesmo, eu perguntei pra ela uma vez, eu fiz assim, mãe, na sua casa tinha chuveiro? Ela disse, ô minha filha, a gente não sabia nem o que era isso, não sabia, a gente nunca teve nem geladeira, quanto mais chuveiro. Aí eu fiz assim, meu Deus. Ela disse que a água ia buscar no sertão, né? Ela ia buscar um lugar bem longe. E era pesado. Quando chegava em casa, quase que o vaso já tinha esvaziado, né? Porque ia derramando. E ela falou que muitas vezes a água era assim, tipo um lago. E o boi passava lá, faz xixi. Gente, eu fiz, meu Deus do céu. E a gente tem chuveiro. A gente tem ventilador, tem ar-condicionado. Ela disse que nem mosquiteiro tinha. Fiz misericórdia. Como é que dormia? Mas dormia, né? E hoje a gente tem muita coisa, né? É muito fácil, muitas coisas. E a gente se prende ao nosso agora, né? O nosso emocional, né? As dores, as questões. E a gente esquece de agradecer pelo que a gente já tem. E fica focando na falta, né? No que ainda não conseguiu. Então, vai no seu chuveiro, sei lá, assiste um filme e esteja presente ali, aprenda, ouça. Ali Deus, ele pode falar com você. Esse filme mesmo, Uma Cabana, meu Deus do céu. Ele fala muito, muito ao coração da gente, se a gente estiver atenta. Então, a última frase foi essa, né? E eu só vou, porque eu anotei algumas coisas aqui, sobre Jó, né? Por que Jó, ele foi... Olha só, gente. Eu fui fazendo perguntas, eu não sou ele, né? Mas eu fui fazendo perguntas. Eu falei assim, por que ele atraiu? Ou seja, porque ele sentiu medo, né? O medo é uma fé negativa. Então, por que ele tinha medo de tal coisa acontecer? Ele tinha muito medo de perder. Ele tinha muito medo de perder as coisas que ele conquistou, né? As coisas que ele tinha. Inclusive os filhos. E não sei se vocês sabem sobre linguagem do amor, mas tem uma das 5 linguagens presentes. E presente é aquela pessoa que... Aí tem os bloqueios, né? E tem os recursos, né? As coisas, as habilidades. E tem pessoas que elas estão apegadas
as coisas, porque presentes é coisa assim, ó. Presente que você recebe e você está presente também, né? Ali, tá ali. Então tem esses dois, né? Essas duas explicações. E quando você se apega à coisa, ao presente, por exemplo, tem gente que pode ter até as duas linguagens do amor, né? Aí trabalha. Aí não tem tempo de qualidade com a esposa ou com o filho. Ele nem sabe, nem imagina o que é a linguagem do amor. Aí a esposa tem a linguagem do amor, tempo de qualidade, só que ela quer tempo com ele. Ela nem se importa se não receber presente. Mas a linguagem do amor dele é presente. Aí ele acha que as pessoas vão se sentir amadas se ele der presente, porque essa é a forma que ele se sente amado, quando ele recebe presentes. Aí o que é que ele faz? Aí compra, fica comprando. Então, para ele, o valor tá em coisas, tá ali, nisso, né? No que ele pode comprar. E para ele poder comprar, ele trabalha, enfim, né? Aí fica lá a esposa que não se sente amada por ele e ela vai ignorar, ela não vai nem agradecer pelo esforço, pela dedicação que ele teve, né, de trabalhar e de comprar. Então fica lá, um problema cai, outro problema lá, né? E na cegueira, né? Porque não tem um conhecimento. Em Oséias fala, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, aí Jó, ele estava apegado a coisas. Ele estava apegado o coração dele estava ali. E tem um versículo, eu acho que em Mateus, em alguns evangelhos. Quando eu citar aqui, gente, que eu não decoro, não. Eu prefiro, eu digo assim, ó, viver aquele versículo que eu tô lendo do que decorar. Então, eu vou colocando assim, aí o que eu vou falando, se vocês quiserem saber, né, digita assim no Google, versículo que fala tal, tal, tal. Vocês vão encontrar no instante. Aí tem um versículo que fala assim, ó, Deus fala assim, ó, e até se eu tivesse aberto aqui, como gente, a minha Bíblia é toda arriscada, mas não é arriscada de sujeira, de desorganização, não, é porque eu marco tudo que me chama atenção. Aí tem gente que nem risca a Bíblia, assim, eu tenho uma que eu não risco, né, aí ela, tipo, é pra levar pros lugares, enfim, mas minha Bíblia é tudo assim, riscadinha, marcada. Mas aí, eu acho que é em Mateus, alguns evangelhos. Aí, Deus fala assim, ó, que não entra no reino de Deus aqueles que amam mais coisas, pessoas, ou seja, sua esposa, seu pai, sua mãe, seus filhos e até a si mesmo. Se você não me ama mais do que ama essas coisas, então você não tem direito nem ao reino. Olha só, isso é forte. Então, para que Jó tivesse direito ao reino, para que o coração dele estivesse totalmente entregue, não é que o coração dele não era entregue, mas não estava totalmente. O coração dele estava apegado aqui, né, as coisas terrenas ainda. Então, Deus, ele permitiu essa dor para quê? Para que um propósito muito maior acontecesse. E o propósito principal era esse, que o coração dele se voltasse para o reino e que ele tivesse a oportunidade, né, a chance de entrar no reino, de estar no reino, porque é diferente, ó, tem o reino e tem o paraíso, né? Acho que vocês não sabem, eu também não sabia disso. Aí, pode prestar atenção, tem muita coisa que fala sobre o reino. Ó, eu abri aqui a Bíblia, só o que eu mais vejo aqui é reino, 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 reino. E a gente nem presta atenção, né, gente? Como assim reino? A gente pensa que é uma coisa só, não é? Quando Jesus estava lá na cruz, já morrendo, teve um ladrão que fala assim, Jesus, quando entrares no teu reino, olha só, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Aí ele falou assim, ó, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele falou no paraíso, ele não falou no reino. Então, aí já traz, né, que tem reino e tem paraíso. E o reino é quem cumpre princípios. O paraíso é pra quem, tipo assim, Senhor, eu entrego a minha vida e foi salvo, né? Os salvos. Mas os reinantes, eles têm direito ao reino. E o reino, com certeza, a gente pode colocar na sua cabeça que Deus, ele é organizado. Se ele ensina pra gente aprender, pra gente praticar princípios aqui na Terra, é porque lá já existe, né? Lá já funciona. Então, quanto mais eu faço pelo reino, quanto mais eu aumento lá, assim, né? O meu galardão tá bem recheado. Então, eu tenho alguma prioridade em alguma coisa. Eu não sei o que é, mas eu tenho. Porque ele é organizado, né? Então, ele fala, né? Não
ele fala assim, que o seu coração, cuidado, né, com o seu coração. Onde que tá o seu coração? O jovem rico, o coração dele tava no dinheiro. E uma das coisas que tava no dinheiro é porque, ó, é herança, né, por exemplo. Ele não sabia nem fazer. Ele ganhou. Então, quando o nosso coração tá voltado para coisas terrenas, então o dinheiro, por exemplo, chega, não é o dinheiro que corrompe a pessoa. A pessoa já tem um coração corrompido. Só que o dinheiro vai potencializar isso, vai trazer isso à tona, vai dar mais poder à pessoa. Aí, se o coração da gente tá no reino, vai potencializar também, porque o dinheiro é uma energia de troca, né? É algo que a gente pode comprar coisas, a gente pode conquistar coisas. E para usar para quê? Para o reino. Se o nosso coração está voltado para ele, então é aquele versículo: amar a Deus sobre todas as coisas, né? De mente, alma e corpo e coração. Então, o nosso coração voltado para ele, a gente vai fazer coisas boas. Não é o dinheiro que nos corrompe. E essa mentira, daqui a pouco eu vou fazer uma live com o Cris, gente, a gente vai falar sobre isso, tá? Que nossa identidade não é pobre. Na nossa identidade, não tem como a gente ser pobre se a gente é filha de um rei. E eu já falei pra vocês, né? Estado é diferente de ser. Então, o coração de Jó, ele tava lá. O coração de Jó tava lá nas coisas terrenas ainda. E é tanto que, ó, os amigos dele, né, falavam aquelas coisas e ele ficava desesperado. Ele tava sofrendo aquela dor, ele tava sendo criticado e tal. E ele tava sofrendo. Agora, vejam só, gente. Aí você vai e fala assim, nossa, seu cabelo é loiro, que cabelo loiro seco. Eu vou olhar pra pessoa e vou dizer assim, como assim? Eu não vou nem dar bola, né? Se ela tá com problema. O máximo que eu vou fazer. E se você disser assim, nossa, que cabelo cacheado, preto. Às vezes, meu cabelo é preto e cacheado. Ou seja, por que eu vou me incomodar com o que a pessoa tá falando? E Jó, ele se incomodou demais, muita dor e tal, pelo que os amigos estavam falando, né? Então, naquele momento, ele estava sendo curado também no coração dele. E porque a verdade, ela não precisa de defesa e a gente só é, né? A verdade é a verdade. Ela não precisa de explicações, a gente só vive, né, o que o Senhor nos ensina. Então, o coração dele estava onde? Estava em coisas ainda, né? E a dor fez com que ele... Olha só, outra coisa. Tem um versículo dele em Jó que fala assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de ver, de sentir. Ele passou a sentir Deus. E olha que naquela época Cristo nem tinha vindo ainda, né? Então Deus era mais assim, tipo, distante. E a gente consegue se aproximar mais de Deus através de Cristo, né? Porque ele veio como humano, mas ele era Deus aqui na Terra. Então a gente conhecendo a Cristo, a gente conhece a Deus, né? E o versículo lá fala assim, como que você diz que não conhece a Deus se eu tô aqui, né? Então, aí, olha só o que a dor fez, né? Trouxe para a vida de Jó. Trouxe ensinamentos, trouxe cura e curou o coração dele. E foi por amor, gente. Não é porque Deus quer que a gente sofra, que a gente fica sofrendo. Ele não gosta, ele sente também a nossa dor. Mas por amor, para que a gente chegue, né, até ele, para que a gente consiga acessar, para que a gente consiga chegar ao reino, né, que é estar mais próximo dele. Por amor, ele permite que a dor aconteça. Então, que a gente faça algo de bom com essa dor. A gente pode fazer algo de bom com essa dor. A gente aprende, a gente ensina, a gente amadurece, a gente avança, a gente vai pro próximo nível e ainda ajuda outras pessoas com a nossa vida. Tem gente que nunca vai ler a Bíblia, mas ela vai ler a Bíblia em nós. Pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Então, oi, irmã. Então, nossas atitudes aqui vão falar. A gente não precisa, às vezes, nem citar versículos. Nossas ações falarão, né? Então, o coração dele foi curado, foi voltado para o reino. E olha outra coisa, o quanto de coisa que ele recebeu, né? Ele passou por aquela dor toda.
doeu demais, né? Foi muito desafiador. Mas a única coisa que ele não perdeu, por quê? Porque era um com ele. Não era algo de fora, a esposa dele. Aí vocês pensam, mas olha o que ela falou. Sim, ela vendo o marido sofrendo aquilo tudo. Que ela ia ficar rindo, dando gargalhada? Não. E olha aqui, foi uma citação, né, que ela teve e de algo que ela falou. E olha, aquele momento todo de sofrimento, ela ali, ela viu muita coisa, mas tá tudo bem se isso acontecer, né? Se a gente não tá agradecendo o tempo todo. Mas que a gente se volte. Mesmo que em algum momento a gente reclame, mas que a gente se volte. Porque reclamar é estar clamando pela dor, é estar clamando pelo problema. Então você vai estar atraindo ele, né? E quando você agradece, não, você está agradecendo pelo que nem existe, ainda que né, não está nem materializado. Mas você vai alcançar. E isso é fé. Então, além de Jó ter sido curado no coração, nas emoções, de ter voltado seu coração para o reino, para ao invés de só ouvir falar, ele começar a sentir, né, o Senhor, o seu Pai, ele teve tudo em dobro, gente. O Senhor, ele fala na nossa principal linguagem do amor. Por quê? Assim ele tem nossa atenção. Assim a gente consegue ser curado quando a gente tem os bloqueios lá. No caso de Jó, o coração dele estava em coisas. Então, para ele, as coisas tinham valor. E se ele tivesse com o coração em coisas, em algum momento, né, ele podia desviar o foco, o propósito. Mas Deus não. Ele sabia que o coração dele era leal e que ele permaneceria. Mas ainda assim, Deus permitiu. Por quê? Porque tinha questões ali para ser curadas, né? Eu passei por a maior dor da minha vida e se eu não tivesse com o coração leal também, e assim, eu agradeço muito a Deus. Porque por mais que doeu, né? Por mais que eu fiquei muito lá, chorei e tudo, mas uma coisa, eu permaneci. Eu permaneci com ele. E isso tá aqui, né, falando com vocês, é resultado disso. E ele foi curando o meu coração. E foi voltando cada vez mais o meu coração pro reino. Eu nem sabia que de reino, de paraíso, pra mim céu era tudo uma coisa só. E céu tem 3, né? Tem o céu 1, 2 e o 3. O 1 é esse daqui, ó, que a gente vê. O 2 é as potestades, principados. E o terceiro céu é onde tá o Senhor, né? Então, é um desafio, né, viver. Mas a gente consegue, porque ele tá com a gente. E ele falou, né, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Pra você não precisar passar por tanta coisa. E também pra mostrar a você que você consegue. Então, eu venci, você também vai vencer, né? Já venceu. Aí, cadê? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Eu acho que eu já falei, gente, tudo. Que vocês estão aí caladinhas, né? A paz, eu falei já, né? Que não é ausência de guerra, né? A paz é você descansar em meio à guerra. É você confiar. E você só descansa quando você confia, né? Então eu me entreguei mesmo. Falei assim, ai, pai, tá bom. Uma coisa que ele falou assim pra mim também. Filha, não tenta ficar resolvendo as coisas. Sai do controle. Cuide de você. Vá cuidar bem de você. Cuide de você. As outras coisas, deixa comigo. Só que quando a gente fica naquela preocupação, naquele desespero, é como se a gente estivesse dizendo assim, ai, pai, eu acho que o senhor não vai dar conta. Será que não tem como eu dar um jeitinho não pra te ajudar? É assim que a gente faz, né? Aí a gente fica desperdiçando o tempo de estar olhando e cuidando da gente, né? Isso é desperdiçar tempo. E tempo é vida, né? Não volta. Cadê a inquietação? Ah, porque ele falou, né? Ó, o que eu mais temia me sobreveio e o que eu receava me aconteceu. Não, ele falou que não tinha paz, não tinha tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Ou seja, você fica ansioso, preocupado, né? Preocupa sua mente com um futuro que nem se materializou e nem existe ainda. Então é isso, gente. E é na crise, essa frase aqui. É na crise que se conhece os fracos, que a fraqueza vem à tona.
É na crise que a gente vê a dificuldade, a dor que tá ali, que precisa ser resolvida. É na crise que a gente conhece o coração. É na crise que a gente é testado. E se seu coração é leal ao Senhor e que arde por viver a vontade dele, você não vai tirar o foco dele. Por mais que tentem desfocar o seu olhar. Oi, Nathalie. Por mais que tentem desfocar o seu olhar, mas você volta pra ele. Você volta o seu foco pra ele e ele fala assim, ó, filha, olha pra mim. Olha pra mim, tira o foco da dor, né? Se você foca na dor, se expande, mas se você foca pra mim, eu que vou se expandir na sua vida, você vai me enxergar e vai ver que você é capaz, que você consegue. Bom dia, Nathalie. E é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. No gera amadurecimento, ainda que não vejamos. Já falei. Enfim, gente. Foi isso que veio meu coração hoje pra falar pra vocês. Já, deixa eu ver que hora é. 10 horas, bem na hora. Eu vou encerrar essa live e eu vou começar outra. Já. Que a gente vai falar sobre outro assunto, eu e Cris. A gente vai falar sobre um assunto que eu respondi, né? Eu respondi, não, eu ouvi uma frase assim, ó. Eu falei assim, por que você... porque o seu coração tá voltado pra isso aí, pra essa situação. Aí a pessoa falou assim, não, porque ajuda os pobres. Aí eu falei assim, meu Deus, tanta ignorância. Porque a gente não é pobre, não é da nossa identidade. Se a gente é filho, a gente sendo filho de um rei, a gente é o quê, gente? Como é que um filho de rei é pobre? Não é. É um estado, por quê? Porque a gente passou muito tempo acreditando na mentira, né? Que é pobre, então não vai ser. Porque o que a gente pensa, a gente ouve, né? As coisas, então vem pro nosso pensamento. Aí a gente sente isso e a gente age de acordo com isso que a gente tá acreditando. E a gente vai ter o resultado de acordo com como que a gente tá agindo. Então, o alimento gera o pensamento gera sentimento gera ação e a ação gera o resultado. Então, se você está tendo um resultado de improdutividade, de pobreza, é porque você está acreditando que isso faz parte da sua identidade. E a gente vai falar mais ou menos sobre isso agora nessa próxima live, tá bom? Gente, obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigada mesmo. Se vocês sentirem no coração, coloca nos seus stories para outras pessoas ouvirem, né? A voz do Senhor, assim como vocês estão aqui ouvindo. Marca alguém, né? Eu vou deixar salva. Marca alguém, sei lá, envia para alguém, né? No direct. É pelo reino. É para que a mensagem ela chegue no coração das pessoas e elas sejam curadas. Elas estejam livres para fazer as escolhas conscientes e não tá agindo inconsciente, né? Repetindo padrões e essas coisas, mas na direção da voz do Espírito Santo, que ele tá aqui 24 horas e ele tá disponível, ele tá o tempo todo, né? Para que a gente faça perguntas, para que a gente converse e ele trazer as respostas aos nossos corações, tá bom? Um beijo, gente. Vou encerrar agora. Fiquem com Deus. Beijo.